Olá, galera! Pessoal, estamos ao vivo mais uma vez, mais uma terça-feira, juntos aqui para nós aprendermos, para, claro, nos desenvolvermos espiritualmente e também para ouvir um pouco daquilo que esse livro aqui revela para a gente em cada um dos seus capítulos. Nós estamos caminhando hoje para o 6º episódio da nossa série Princípios Milenares do livro do Tiago Brunet. Tá legal? É esse livro aqui, ó, que ao decorrer dele, ele nos promete, né, 10 leis espirituais para nós termos uma vida de paz e prosperidade. Tá legal? É um livro incrível que eu recomendo a leitura dele se você quer se desenvolver espiritualmente. Tá legal? Esse livro, ele é um livro que não só nos dá exemplo prático no dia a dia da Bíblia, mas também nos dá exemplos de como nós utilizarmos no nosso meio, como nós utilizarmos na nossa vida, tá legal? Eu já contei aqui nos vídeos passados um pouco da minha história, falei um pouco sobre o meu trabalho e como eu aplico diariamente esses princípios. E recentemente eu postei um vídeo aqui no YouTube sobre 4 tipos de pessoas que nós devemos evitar. E esses 4 tipos de pessoas, quem me ensinou foi aqui, ó, Tiago Brunet, através desse livro, tá bom? É um livro incrível que eu vou recomendar a leitura para você. Vou deixar o link de inscrição aqui embaixo para que você possa se inscrever. Vou deixar o link do livro aqui embaixo para que você possa adquirir este livro, tá? O link que eu deixo é o link do Mercado Livre, tá? E nesse link, se você clicar nele para comprar esse livro, você vai ter um desconto muito bacana. E esse livro ele chega na sua casa, tá? Se você é aqui do Brasil, ele chega na sua casa em até 7 dias, tá bom? Então clica no link, compra lá esse livro, que eu tenho certeza que esse livro vai mudar a sua vida, assim como mudou a minha, tá bom? Sem mais delongas, hoje nós vamos estudar o capítulo de número 6. São 10 leis, nós já estudamos 5. E agora nós estamos já partindo do meio para o final. O capítulo de número 6, que é o princípio da disciplina, tá? Essa lei espiritual é a lei espiritual do crescimento, tá legal? Então é um livro fantástico. Cada capítulo é uma lei que nós devemos seguir e que, se nós seguirmos, nós teremos ali um amparo muito grande, tá? Porque são coisas que foram testadas há muito tempo, tá? Olha o princípio aí, tá? Eu vou só reforçar aqui cada princípio para facilitar se você está assistindo agora esse vídeo, mas eu vou deixar também aqui em algum canto desse vídeo, tá? Algum canto dessa transmissão, para que você possa clicar no card e ser direcionado lá para a live de número 1, tá? Que é o princípio da maturidade. Foi quando nós começamos a gravação desse vídeo, tá? E aí o princípio, primeiro, né, o princípio da maturidade, depois nós estudamos o princípio da verdade, nós estudamos também o princípio das palavras, o princípio da escuta, o princípio da paz, e agora nós estamos no princípio da disciplina, tá? E essa é a lei espiritual que vai dar o crescimento pra gente, tá bom? Alguns recados, gente, que eu gosto de passar antes de iniciar os vídeos, tá? É que eu faço esse vídeo de forma ao vivo, né? Então pode acontecer que lá no fundo você escute um grilo cantando. Esse grilo é chato. Eu já tentei procurar ele, mas não achei, tá? Então ele fica cantando aqui e vai participar do nosso fundo musical, tá bom? Pode ser também que vocês escutem barulho de cachorro latindo, buzinada de motos, tá? Eu gravo esse vídeo na minha casa, tá? Tô tentando melhorar aqui. Comprei agora uma câmera aqui que a qualidade dela tá muito melhor, né? Para cada vez mais ter um conteúdo mais bacana, aquilo que seja aos olhos incrível de ser assistido, tá? Então, se você alguma coisa interferir, não saia do vídeo, continue assistindo. É só ignorar esse trecho, porque o conteúdo que nós vamos falar hoje é um conteúdo incrível, tá legal? Isso eu garanto para você. Vamos lá, olha, o princípio da disciplina é a lei espiritual do crescimento, né? Essa lei, tá? Cada princípio que a gente estuda, a gente tem como base a Bíblia Sagrada, tá? E
todos os princípios que estão hoje, a gente tira daqui, tira do livro sagrado, tira da Bíblia Sagrada. E o princípio da disciplina, a gente vai estudar lá de Provérbios, capítulo 10, versículo 17 ao 18. Diz mais ou menos assim: o caminho para a vida é daquele que guarda a disciplina, mas o que abandona a repreensão erra. Tá? O caminho para a vida é daquele que guarda a disciplina, mas o que abandona a repreensão erra. Tá? Por que, gente, que Salomão, um dos homens mais sábios que já passou por essa terra, escreveu sobre isso? Provérbios foi um livro escrito todo por Salomão, tá? E ele deixou, durante todo o livro de Provérbios, alguns ensinamentos que vão nos disponibilizar a sabedoria milenar, a sabedoria que vem de Deus, tá? E lá no capítulo 10 de Provérbios, Salomão escreveu isso, que o caminho para a vida é daquele que guarda a disciplina, tá? E aí nós vamos entender o porquê, tá? Mais para frente aqui no nosso livro, no livro do Tiago Brunet, a gente vai ter aqui, a gente vai entender quais são as faces da disciplina, né? A disciplina ela tem duas faces, né, segundo o livro. E quais são essas faces? A primeira delas está relacionado à performance e pode significar a forma como executamos algo. A nossa rotina, o ato de fazer alguma coisa, tá? O ato de fazer alguma coisa que tem que ser feito. Então hoje a disciplina ela tem essa primeira face, tá? Que é aquela face de performance, né? Por exemplo, eu todo dia acordo 6 horas da manhã. Acordo 6 horas da manhã, vou passear com a minha cachorra na praça aqui, na redondeza nossa. Se um dia eu falho, eu não sou uma pessoa disciplinada. Sabendo que se eu fizer isso, eu vou ter para minha vida uma longevidade muito maior do que eu teria se eu não fizesse. Tá? Então, ter disciplina, na primeira fase da disciplina, basicamente isso. É você ter uma performance naquilo que você faz no dia a dia. Tá? E disciplina, ela é isso. A segunda face da disciplina, né, sua segunda forma, ela está mais ligada àquela repreensão, tá? A chamar a atenção, fazer entender ou de aprender algo. Tá legal? E aí nós entendemos o porquê que o autor do livro, Tiago Brunet, quis, né, introduzir o princípio de Provérbios nesse princípio que estamos estudando hoje, tá? Que é o princípio aí da disciplina, tá legal? Gente, vamos lá. Quem quer ser sábio, né? Esse livro ele fala muito sobre a questão espiritual, né? Para a gente ter uma vida próspera e uma vida de paz, né? E como que eu posso ser uma pessoa próspera se eu não estou disposto a aprender? Se eu não estou disposto a me humilhar quando alguém me repreende, pegar aquilo para mim e usar aquilo para o meu crescimento, para o meu desenvolvimento pessoal e profissional. Tá? A disciplina também ela é isso. A disciplina é você saber ouvir as pessoas. Tá? Olha que legal. O mensageiro nunca deve ser maior do que a mensagem. Tá? Por quê? Por que eu anotei isso? Está anotado aqui. Tá anotado no post-itzinho aqui. Tá? O livro, aqui nessa parte do livro, o autor ele conta uma história dele, uma história individual, uma história particular dele, que ele pregou, né? Ele fez uma grande pregação, uma pregação muito boa, postou nas suas redes, essa pregação bombou. Chegou lá 1 milhão de views e aquele negócio todo. O trem foi muito bom, chegou em várias pessoas. E aí, seu pai pegou e repreendeu ele. Ele falou: Tiago, você gostou daquele vídeo que você postou? E ele, todo feliz, né, postou. O pai dele repreende ele e pede para ele tirar aquele vídeo do ar. Ele não entendeu na hora, mas como um bom filho, né, que eu acredito que seja, ele ouviu o seu pai e retirou aquele vídeo do ar. Mais tarde, ele conta que ele entendeu o porquê que o seu pai disse aquilo. E aí eu peguei e marquei essa mensagem por conta disso. O mensageiro nunca deve ser maior do que a mensagem. Tá? Por quê? No caso aqui, o Tiago Brunet, no entendimento do pai dele, ele estava muito maior do que a mensagem. Tá? E aí você deve estar pensando, Richard, mas o que isso daí tem a ver com disciplina? Ele só fez aqui uma introdução, eu quis fazer essa introdução para vocês,
para mostrar para você porque a disciplina ela não está só relacionada ao algo de você fazer alguma coisa todos os dias, mas ela também está relacionada à questão de você aprender alguma coisa, ouvir as pessoas que estão ao seu redor, que querem o seu bem, para que você possa mudar o seu trajeto se for preciso. Tá? Então isso também é uma forma de disciplina. E a gente aprendeu sobre isso no capítulo passado, sobre o princípio da escuta, tá? Que é um princípio incrível. Se você ainda não viu, recomendo que você vá lá ver o vídeo. Tá? Olha que legal. A disciplina relacionada à rotina e à performance facilita e muito a sua peregrinação aqui na Terra. Você lembra que há uns minutos atrás eu falei sobre eu acordar às 6 horas da manhã e passear com a minha cachorra? Qual o impacto disso na minha vida? Né? Qual o impacto disso? O que isso me ajuda? Eu fiz uma pesquisa justamente em cima desse princípio para tentar entender por que a maioria das pessoas fala que é bom você fazer um exercício, né? Hoje, com essa questão de ter um estilo de vida mais saudável, né? Um lifestyle, a gente entende que as pessoas gostam mais de exercício, se apegam mais aos exercícios. Então, quando eu fui pesquisar, fui tentar aprender por que a caminhada ajuda, a corrida não, por que isso e aquilo, e aí eu entendi que quando eu caminho, quando eu faço algum exercício, eu estou movimentando o meu corpo. A nossa vida ela exige movimento. E se eu sou uma pessoa disciplinada para todo dia, ou pelo menos umas 3, 4 vezes na semana, eu fazer esses exercícios, quando eu chegar na minha idade mais avançada, que eu tiver numa idade mais avançada, provavelmente eu que faz esses exercícios, vai ter uma vida, como disse o próprio autor, vai ter uma peregrinação terrena muito mais facilitada, muito melhor, tá bom? Então, a importância de você ter a disciplina na performance também é muito grande, tá? Olha aqui. Toda pessoa mal-sucedida é um hater da repreensão. Novamente, nós estamos voltando lá atrás e falando da repreensão. Por quê? Como o autor disse, a disciplina ela tem duas faces, tá? E essas duas faces, elas andam em conjunto, tá? Essas duas faces, elas andam lado a lado. Eu não posso ser uma pessoa disciplinada se eu não sou uma pessoa que estou disposto a ouvir, a aprender, tá? Então, a disciplina ela anda de mãos dadas com a questão de você estar aberto a repreensões, tá? Mais na frente aqui, ele vem falar pra gente sobre ter uma rotina saudável, né? Sobre a rotina saudável. E olha o que ele diz. Ter uma rotina saudável é intencional, e intencional é um dos caminhos para grandes feitos de realizações, tá? Gente, na pesquisa que eu fiz sobre você caminhar diariamente, caminhar todos os dias, fazer um exercício físico, uma das coisas que estava escrito lá é que você tem uma maior disponibilidade para realizar algo, para realizar algum projeto, tá? Então, se você tem um plano, tem um sonho e você não sabe como tirar esse sonho do papel, eu recomendo você a fazer uma simples caminhada, tá? Você vai ver que as coisas vão refrescar na sua cabeça e você vai ter uma clareza de objetivo muito maior, tá? Então, olha que legal. Ter uma rotina saudável é intencional. E intencional é um dos caminhos para grandes realizações. Porque o nosso corpo ele exige de nós movimento, tá legal? E nós precisamos estar sempre nos movimentando. Chamber, você falou muito de ouvir. E tem um princípio aqui já gravado no YouTube sobre o princípio de ouvir, tá? Mas eu queria reforçar a palavra aqui e mostrar para você quem você tem que ouvir, tá? Você tem que ouvir 3 tipos de pessoas, tá? Basicamente, você tem que ouvir 3 tipos de pessoas. Tem que ouvir a repreensão de 3 tipos de pessoas. E quem são esses tipos de pessoas? Vamos lá. Pessoas com autoridade sobre você, tá? Pessoas que têm uma autoridade natural sobre você. E quem são esses tipos de pessoas? Vamos lá. Uma autoridade natural sobre mim, meu chefe, né? Meu gestor. Ele tem uma autoridade sobre mim, né? Eu sou um colaborador, eu sou um funcionário dele. Então, se ele me repreende sobre alguma coisa,
eu tenho que ouvir aquela repreensão, porque ele não está falando para o meu mal, ele está falando para o meu desenvolvimento. E quando eu tenho os ouvidos abertos à repreensão, e eu tenho essa disciplina inclinada para ouvir repreensões, as minhas coisas ficam muito melhor, né? Um exemplo de uma repreensão que eu ouvi um certo tempo atrás, pode parecer bem simples falando aqui, eu tenho certeza que você, em algum vídeo, se você ler algum livro, já leu isso em algum livro de autoajuda, é a questão da fala, da comunicação. Eu estava não era uma palestra, era uma apresentação, né? Não era uma apresentação de escola, uma apresentação de trabalho. Estava falando sobre o meu trabalho, falando o que eu faço. Lá eu contei algumas coisas que eu aplico no meu dia a dia para poder ter uma assertividade em alguns pontos. E quando eu estava falando, eu falava olhando para o chão. Esse meu amigo, hoje é um dos meus amigos íntimos, na época não era, tá? Ele já tem algumas experiências com a questão de falar em público, de saber expressar a sua opinião. Me chamou no canto e falou, cara, ó, você falou muito bem. Você falou incrivelmente bem. Só que para melhorar ainda mais, seria interessante se você falasse olhando para frente ou olhando nos olhos das pessoas. E aí eu falei, pô, cara, peraí. Esse cara tá falando para mim a verdade? Mais uma vez, a pessoa que é disciplinada na questão do ouvir, ela é disciplinada também, tá, para aprender. Na hora eu não dei tanta importância para aquilo que ele falou, mas depois eu fiquei meditando sobre aquilo. Falei, será que tem razão? Fui ver as gravações e falei, realmente, eu preciso melhorar. Então a repreensão que eu estou falando aqui, a primeira repreensão que o autor quis falar, é você ouvir pessoas que têm autoridade natural sobre você, tá? O segundo grupo de pessoas que nós precisamos ouvir, tá? O segundo grupo de pessoas que nós precisamos ouvir é as pessoas que nos amam, tá? E quem são as pessoas que nos amam? Geralmente, um bom amigo, tá? Ama o seu amigo, tá? Eu tô falando no amor de irmandade, no amor de brother, de ser brother, né? Então, um amigo, a esposa ou o marido, tá? Ou o pai e a mãe. Tá? Na minha concepção, esses três grupos de pessoas são as pessoas que geralmente nos amam muito, tá? Esposa, pai, mãe e amigo, tá? Então essas pessoas, elas nunca querem ver o mal seu, tá? E geralmente quando você escuta essas pessoas, você vai ver que você desenvolve, tá? Você sabe ouvir essas pessoas e você desenvolve profissionalmente e pessoalmente também, tá? Então é muito bom você ouvir essas pessoas. E aí, claro, a gente não pode deixar de lado um terceiro grupo, que é muito importante, é um especialista, tá? Sobre aquele assunto. Por exemplo, eu não sou especialista em leituras, tá? Embora o meu canal, os meus perfis nas redes sociais falem sobre leituras, né? Uma boa parte do meu conteúdo hoje, eu vou dizer que 70% hoje dos meus conteúdos é relacionado a leituras, eu não me considero especialista em leituras. Tem gente hoje que lê muito mais livros do que eu leio, tá? E eu não estou falando isso me rebaixando no nível de assim, eu não ser bom. Mas eu não sou especialista na questão de livros, na questão de ler, de leitura. Tá? O que eu faço é dar dicas de coisas que eu aplico. Tá? Então, por exemplo, se eu chegar em qualquer pessoa que não lê nada, eu vou ser, sim, uma pessoa muito mais especialista do que ela. Tá? Então, quando você for ouvir as pessoas, procure ouvir as pessoas que tenham, tá? Que tenham algo para acrescentar na sua vida, que realmente aplique aquilo no seu dia a dia. Tá? Um pouquinho de sede, porque a gente vai falando, 19 minutos já. Então procure ouvir as pessoas que venham a acrescentar na sua vida, pessoas que tenham domínio, pessoas que sejam especialistas naquilo que estão te repreendendo, tá bom? Então, só recapitulando, nós devemos ouvir pessoas que tenham autoridade natural, tá? Essas pessoas, você tem que ouvir essas pessoas. Pessoas que te amam muito, e aqui eu citei alguns exemplos, e um especialista. Você tem que ouvir esses tipos de pessoas. É muito importante para o seu crescimento, tá? Uma outra coisa aqui, que eu anotei que é bem legal, são limites.
que trazem crescimento. Quais são esses limites? E o que esse limite tem a ver com a disciplina? Olha aqui. Entender a repreensão como repreensão, tá? É você ter o limite. É um limite aqui. Você entender a repreensão como uma repreensão, como aquilo que ela realmente é. Tá? Por quê? Tem gente que te repreende, mas não te repreende com aquele intuito de repreensão. Te repreende com o intuito de humilhar. Tá? E aí você tem que entender até que ponto você escuta essa pessoa. Tá? E a referência de performance. Tá? Então, limites que trazem a referência à performance. Tá? Por exemplo, a pessoa vem falar para mim que vamos lá, sobre o limite do meu crescimento. Eu quero conversar com alguém. Essa pessoa ela tem uma autoridade sobre falar em público maior do que eu. E essa pessoa ela começou a falar demais. Novamente eu volto a dizer com o intuito de humilhar a minha credibilidade, a minha honra. E começa a falar que eu não posso falar em público mais porque eu falo errado, porque eu falo olhando pro chão, porque eu tenho que falar olhando para frente. Então assim, saiba quem você também escuta, tá? Independente se essa pessoa veio te repreender na escuta, né? Veio te colocar o limite ali na repreensão e também na performance, tá? Nem toda repreensão vem pro bem, tá? Mostre um rei precisa de correção, né? E aqui, tá? Eu lembro que, lendo o livro, tá? Eu já li esse livro 2 vezes, estou lendo a 3ª vez aqui com vocês, tá? O autor ele cita o exemplo do pai do rei Salomão, o rei Davi. Isso mesmo, ele cita o exemplo do rei Davi no seu livro, né? E ele cita o rei Davi, no caso, como quando Davi errou, né? Ele pega o profeta, Deus pega o profeta Natan e manda o profeta Natan ir até a casa de Davi e repreender Davi. Contam uma história, né? Contam toda uma história. Davi, impiedoso, fala que tem que acabar com a vida daquela pessoa que fez esse erro. E aí o profeta pega e fala, olha, quem errou, rei, foi você. Então olha que legal. Davi, um rei, escutou um profeta, e esse profeta estava falando justamente dele. Então assim, a repreensão ela é isso. É você saber ouvir. Tá? E ouvir, claro, com bons olhos. Tá? Olha que legal. A disciplina é um dos princípios mais difíceis de serem cumpridas. Porque elas mexem muito com o nosso ego. É uma frase, está destacada aqui. Olha lá. A disciplina é um dos princípios mais difíceis de serem cumpridos. Justamente porque nós precisamos estar com ouvidos inclinados a ouvir as pessoas. E geralmente, quando as pessoas nos repreendem sobre alguma coisa, nós achamos que aquela pessoa quer ser maior do que nós. Então a disciplina ela é um dos princípios muito difíceis, porque ela mexe muito com o orgulho e com o ego, tá? Se você, eu falei aqui sobre acordar cedo, se você é uma pessoa que gosta de acordar cedo, que você é uma pessoa que gosta de acordar tarde, mas você quer levar uma vida saudável, você vai mexer com o seu orgulho de querer dormir até mais tarde, porque você vai começar a acordar mais cedo. É um dos exemplos que eu estou citando aqui sobre a questão da disciplina. Tá? Pessoal, nós estamos partindo aqui para o final. Uma frase que eu queria compartilhar com vocês aqui que é muito importante. Olha que legal. A repreensão acelera o crescimento e te leva para outro nível. Tá? Então, guarda essa frase para vocês, porque se vocês querem crescer profissionalmente, pessoalmente, se vocês querem ter uma vida de paz e de prosperidade, você tem que estar disposto a ser repreendido, tá? Você tem que estar disposto a querer aprender, tá bom? Então, o nosso livro, né, o nosso princípio da disciplina, ele foi isso, tá? Foi um princípio muito bacana, tá? Eu não tinha notado muitas coisas nesse princípio,
Porque justamente esse princípio ele mexe muito com a gente. A gente acha que já está perfeito, que aquilo que nós fazemos, nós somos os melhores. Mas nós precisamos ter sim os ouvidos inclinados para ouvir. Tá? Porque se nós temos os nossos ouvidos inclinados para ouvir, nós vamos chegar muito mais longe. Tá bom? Quero terminar esse vídeo aqui pedindo para que você curta esse vídeo, que você comente aqui embaixo o que você achou desse princípio e se na sua opinião esse princípio ele é um dos princípios que vão edificar a sua vida espiritualmente, tá bom? O nosso próximo princípio é o princípio de número 7, é o princípio da generosidade, tá? Esse princípio ele também está lá em Provérbios 11:25. Esse princípio é um princípio que quando fala de prosperidade, ele é muito bacana, tá? Prosperidade financeira, tá? Prosperidade de bens materiais, tá? Então esse princípio, se eu fosse você, eu não perdia, tá? Eu já se inscrevia no canal, ativava o sininho para não perder as notificações, porque na terça-feira que vem nós vamos aprender sobre o princípio da generosidade. E olha que frase bacana, para nós terminarmos esse vídeo aqui de hoje. A generosidade produz frutos eternos. E por que a generosidade produz frutos eternos? Isso aí nós vamos aprender no princípio de número 7 do livro Princípios Milenários do Thiago Brunet. Até terça-feira, um forte abraço para você e muito obrigado por você ter assistido esse vídeo.